Mas muitos anos atrás eu tive uma experiência que mexeu bastante comigo. Eu era de uma igreja na cidade de Marília, me deram como responsabilidade uma igreja em Garça também, 30 quilômetros dali de Marília. E para poder atender as duas igrejas, eu coloquei o horário de Garça mais cedo e o horário de Marília mais tarde. E então eu ia para Garça, ministrava, pregava, orava, voltava, viajava, 30 quilômetros só, mas pegava estrada, ia para Marília e ali então eu ministrava e ensinava e tudo. E o culto tinha sido uma bênção lá em Garça. Era uma igreja pequenininha e nossa, foi muito gostoso. Sabe quando você sente a presença de Deus? É um culto, né? Não é uma reunião simplesmente, é um culto, uma adoração ao Senhor. E eu estava tão feliz, peguei o carro e Garça, Marília, cheguei em Marília e tal, era meio afobado o negócio. Eu já chegava assim, botei o carro, fui para a igreja, e na igreja onde eu era pastor tinha uma salinha, tinha duas salinhas assim do lado do púlpito. Eu entrei numa das salinhas, como eu sempre fazia, e fui orar. E disse: Senhor, eu estou tão feliz, uma bênção que foi lá em Garça, Senhor, agora abençoa aqui em Marília o culto que vai começar, abençoa a minha vida e tudo. Parecia que eu tinha entrado numa geladeira. Todo aquele calor, aquela alegria que eu estava sentindo foi embora. E eu não entendia o que estava acontecendo. E eu dizia: Senhor, o que está acontecendo comigo? O que eu fiz de Garça aqui? O que aconteceu de Garça aqui? E eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E ali em oração, pedindo misericórdia, misericórdia, eu comecei, eu falava de tudo e orava de tudo quanto é jeito. Parecia que estava tudo, o céu era de bronze, como a gente chama, fechado, eu estava frio. E eu ali clamando ao Senhor de joelhos, e o Senhor falou assim no meu coração: confesse. Eu falei: Senhor, já te confessei os pecados. E ele disse: confesse. Assim, do jeito que eu estou te falando, aqui dentro de mim eu sabia que era Deus. Confesse. Eu falei: Senhor, confesso o quê? Eu já não sei mais o que confessar. Tem algum pecado escondido dentro de mim? E Deus disse: confesse quem você é, porque o inimigo é que fez isso, mas você precisa confessar com a sua boca quem é você. E eu comecei a confessar: Senhor, eu sou lavado no sangue de Jesus, eu fui justificado pela fé, e fui confessando, a alegria voltou imediatamente, a unção veio e o culto foi uma bênção. Deu para entender a experiência? Anos atrás, eu não sei quem estava pregando e ensinou para a gente uma musiquinha, e essa musiquinha acho que rodou o mundo, e muita gente canta, que diz assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Conhece, não? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, que a Bíblia diz que eu posso fazer. Aprender? Simples. Então agora todo mundo junto. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Essa musiquinha, não sei nem quem inventou isso daí, mas eu achei tão legal, porque é confissão. Nós estamos vivendo num mundo cada dia mais cheio de rótulos. As pessoas têm tantos rótulos, mas tantos rótulos, e criaram tantos rótulos, que antigamente existiam 2 sexos. Não é interessante? Hoje tem até, daqui a pouco alguém vai falar assim: eu me identifico com o robô, porque os robôs estão chegando, eu me identifico com os robôs. Eu me identifico com a inteligência artificial, alguma coisa parecida com isso. As pessoas têm rótulos para tudo, politicamente, ideologicamente, religiosamente, tudo é rótulo, tudo é estampa, E esse mundo diz para mim o que é sucesso, ainda que a Bíblia diga diferente. Esse mundo diz para mim que eu sou o que o meu título declara, o meu cargo, a minha função, o que eu estudei. Esse mundo diz para mim que eu sou o que eu visto, que eu sou o que eu aparento, que eu sou o patrimônio que eu tenho, que eu sou o que dizem que eu sou, e não o que Deus diz que eu sou. E por conta disso, muita gente está enferma, principalmente esse último tópico. As pessoas pensam que elas são o que os outros dizem que elas são. Eu estava uma vez conversando com um profissional no meu trabalho e ele disse assim para mim: sabe, Nasser, eu estava ouvindo
um podcast, e esse podcast falava sobre não sei o que, falava sobre identidade. E aí eu comecei a pensar quem eu sou. Então, Nasser, é o seguinte, eu cheguei a uma conclusão. Eu disse assim, eu sou filho do seu fulano e da dona Cicrana. Aí ele olhou para mim e falou, e parei aí. Eu não sei quem eu sou. Assustador, não é? Porque dizem que eu sou o título que eu tenho. Então eu digo assim, quem é você? O cara fala, eu sou engenheiro. Não, isso é sua profissão. Quem é você? Ah, eu sou negociante. Não, essa é sua profissão. Quem é você? Ah, eu sou rico. Eu sou pobre. Não, essa é sua condição. Né? Quem é você? E aí eu fui trabalhando com aquele rapaz, para ele compreender, e graças a Deus, ele é cristão, e ele começou a perceber o que eu estava falando. Aí eu falei, olha, aqui profissionalmente eu não sou pregador, mas eu vou entrar na Bíblia, e comecei a mostrar para ele alguns princípios importantes para ele entender. Qual é a minha identidade? Em Efésios 2:10, na New Living Translation, isso daqui é como se fosse uma Bíblia quase parafraseada, tá? E diz assim, pois somos a obra-prima de Deus. Leia comigo em voz alta. Pois somos a obra-prima de Deus. Ele nos recriou em Cristo Jesus, para que possamos realizar as obras que Ele planejou para nós há muito tempo. Agora você vai dizer, eu sou obra-prima de Deus, tá bom? Vamos tirar o nós e vamos colocar o eu, tá bom? Vamos lá? Um aceitou, deixa eu ver quem mais vai aceitar. Boas também está aceitando, Márcio, tá bom, então vamos lá. Eu sou a obra-prima de Deus. Ele me recriou em Cristo Jesus para que eu possa realizar as boas obras que Ele planejou para mim há muito tempo. Quem é você? Você é uma obra-prima de Deus, sim ou não? Então diga comigo de novo, eu sou a obra-prima de Deus. Pastor, essa pregação, ela não vai fazer a gente ficar inflado? Não, porque tem condições. Tem condições. Na Bíblia é assim. Deus abençoa? Sim. Deuteronômio capítulo 28 fala de um monte de bênção, lembra? Se obedeceres aos meus mandamentos, aos meus preceitos, etc., bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito será o fruto do teu ventre, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. Lembra disso? Se. Começa sempre com se. Para eu ser feitura de Deus, para eu ser obra-prima de Deus, para eu ser recriado, eu tenho que estar em Cristo. Não existe possibilidade de, não estando em Cristo, viver essa experiência. Então tem condições. Mas uma vez que eu entrego a minha vida a Cristo, eu não posso permitir que o inferno inteiro tire de mim aquilo que Deus determinou. Como Deus me chama. Por exemplo, os discípulos um dia chegaram para o Senhor Jesus e disseram, Senhor, os discípulos de João Batista aprenderam a orar com ele. O Senhor não ensina para a gente? Jesus ensinou. O que Jesus disse? Olha o dedinho, ó. O que Jesus disse? Quando vocês forem orar, vocês vão dizer, opa, por que, Pai? Porque Deus nos chama de filhos. E ele estava falando com os discípulos, ele não estava falando com o mundo. O mundo quer fazer a oração do Pai Nosso como se fosse uma coisa meio mantra, né? Meio poder assim espiritual. Não, isso é para os filhos. Os filhos é que chamam Deus de Pai. Esse relacionamento, gente, nós estamos aqui no Dia dos Pais, né? O Dia dos Pais é meio esvaziado, o Dia das Mães é mais chique. O Dia dos Pais é meio ralado, né? Dia das Mães tem banquete em casa. Dia dos Pais, um cachorrinho quente, um pastelzinho, um negocinho. Estou brincando. Mas o maior Pai que nós temos, e o Pai verdadeiro que nós temos, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que quando nos ensinou a orar, Ele disse, quando vocês orarem, me chamem de Pai, porque eu chamo vocês de filhos. Então você não tem que ficar assim, eu preciso agradar a Deus, eu preciso fazer alguma coisa para Ele me aceitar. Deus já te aceitou na cruz há muito tempo. Deus te aceitou em Cristo. Deus nos recebeu antes de nós recebermos a Ele. Então eu vou mostrar para vocês basicamente 7 frases importantes para você nunca mais esquecer em nome do Senhor Jesus. E com as condições, tá bom? Vamos lá? Primeiro é quando muda o PowerPoint. Isso. Primeiro, leia comigo. Eu sou filho de Deus. Diga de novo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus.
Da onde eu tirei isso? De João 1, verso 11 e 12. O que é que diz lá? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Não nascemos por sermos filhos de cristãos. Nascemos em Cristo por recebermos a Cristo. Todos os seres humanos são criaturas de Deus, mas somente aqueles que receberam a Cristo são filhos de Deus. Pense nisso. Então quem é você? Vocês não têm convicção quase, né? É uma convicção meio parece o inverno de Curitiba. Quem é você? Filho de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Quando a gente vai lutar contra as armas satânicas, você não pode usar as armas humanas. A Bíblia diz as armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. As armas que o cristão utiliza são armas que os filhos têm. Quem não é filho não tem. É isso que você tem que entender. Os filhos podem experimentar os benefícios do Pai, o Deus Todo-Poderoso. Qual é a condição do texto? A todos quantos o receberam. Nunca mais diga eu aceitei Jesus, diga eu recebi a Cristo. Que esse é o texto bíblico. Você não aceita nada, Ele que te aceita. Você recebe. Você recebe pela fé, você recebe o que Deus fez em Cristo Jesus. Agora, não é automático. Não é porque Cristo morreu 2000 anos atrás que agora todo mundo está salvo. Não é assim. Todos temos que tomar decisões. Assim como a gente tem que tomar outras decisões a partir desse dia, né, de sermos cristãos, nós temos que tomar a primeira decisão, que é receber a Cristo. Reconhecer o que Ele fez por nós na cruz e levar a Ele os nossos pecados. Amém, queridos? Você já recebeu Jesus na sua vida? Quem já recebeu, levanta a mão. Amém. Glória a Deus. Número 2. Eu sou uma nova criação. Quem eu sou? Uma nova criação. Então diga. Eu sou uma nova criação. Eu sou o quê? Pastor, como é que é esse negócio de nova criação? Não estou entendendo. É o texto, 2 Coríntios 5,17 diz o quê? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. No grego aparece ali a possibilidade de traduzir nova criação. Eu sou uma nova criação. Por isso que o texto que a gente leu em Efésios 2,10 diz que nós fomos recriados em Cristo, criados de novo. Porque a primeira criação, quando eu nasci, e a segunda é um novo nascimento. E assim que alguém está em Cristo, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Glória a Deus. Pergunta, na sua vida isso é verdade? Você vive novidade de vida? Ou você vive tradicionalmente como um cristão? O que é ser tradicionalmente, pastor? Tradicionalmente, gente, é quando a gente veste a vestimenta da igreja, não de Cristo. Veste a vestimenta da igreja. Você não tem que vestir a vestimenta da igreja, você é a igreja. Você não tem que vestir isso. Você não tem que... Entendeu o que eu quero dizer? Igreja como instituição, né? Você não tem que vestir o carimbo daqui ou dali. Você tem que se revestir de Cristo, a Bíblia diz. E viver uma nova vida. Ok. Eu não sei o quanto que a gente consegue explicar isso, mas viver uma nova vida significa reconhecer diariamente a vontade de Deus e rejeitar voluntariamente o que Deus rejeita. Certo? Vocês deviam gravar essa frase porque eu não me lembro mais do que eu falei. Vocês deviam escrever. Quando eu vivo a vontade de Deus, eu passo a rejeitar o que Deus rejeita. Eu passo a dizer não para as coisas que Deus diz não, diariamente. E o que acontece, queridos, é que o tempo que a gente está vivendo, esse tempo morno, né, da igreja de Laodiceia, né, esse tempo morno, é difícil identificar o verdadeiro cristão, não é ou não? É difícil identificar. Você olha um ímpio que fala como cristão e você olha um cristão que fala como ímpio. Eu vejo isso todo dia. Eu não estou julgando, eu não sei quem vai para o céu. Tira isso da sua cabeça. Ninguém sabe quem vai para o céu. Eu tenho o caminho é Cristo.
Eu tenho os princípios bíblicos. O princípio bíblico é receber a Cristo. Isso eu sei. Mas quem vai para o céu, eu não sei. Você também não sabe. Você não pode julgar ninguém. Agora, uma vez que as pessoas dizem alguma coisa, de alguma maneira eu estou acreditando que aquilo que ela está falando é verdade. Só que muitas vezes as pessoas dizem coisas que são frases cristãs e vivem como ímpios, agem como ímpios. São desonestos nos negócios, são mentirosos, são falsos, aceitam o que o mundo aceita, abraçam as ideologias mundanas sem problema nenhum, abraçam as heresias teológicas sem problema nenhum, né? Por quê? Porque também não estuda, né? Não sabe discernir o que é certo e o que é errado. Não estuda, não lê a Bíblia, não busca Deus, não clama a Deus, não pede misericórdia, não ora, não faz oração, não recebe de Deus a informação. Então tem muita gente que está vestido de alguma coisa. Eu quero que você pare para pensar no que eu estou te falando e esqueça que você já conhece esse texto. Eu quero que você pense assim: muitas vezes nós estamos vestidos de algo que não é real. Eu pareço uma coisa e não sou. Eu não estou falando de salvação. Eu estou falando daquilo que a gente confirma com a nossa boca, aquilo que a gente declara como valores. Quais são os nossos valores? E esses valores precisam ser vividos para que sejam vistos. Vividos para que sejam vistos. E não vistos primeiro. Porque muita gente, nesse afã de achar que pode glorificar Deus através das suas atitudes, do seu comportamento, melhor dizendo, muita gente, na verdade, está revelando uma idolatria de si mesmo. Pensa nisso. O quanto isso é poderoso. Terceiro, qual é a condição, né? Viver em comunhão com Ele, né? Se alguém está em Cristo. Se não estiver em Cristo, não funciona. Primeira coisa, tem que estar em comunhão com o Senhor. Terceiro, eu sou justificado pela fé. Eu sou justificado pela fé. Romanos 5, 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Ser justificado significa que Deus me trata como justo, sem que eu seja justo. Ele me trata porque Ele me deu essa condição pelo perdão na cruz do Calvário. Isso é a coisa mais forte que existe, ser justificado. Eu fui justificado, certo? Eu falei esses dias em família, eu falei assim, uma das frases mais ridículas que eu conheço, uma das frases mais ridículas que todo mundo fala, é aquela frase que diz assim, gente, eu não sou perfeito. Não é ridícula essa frase? É a frase mais absurda que tem. Para que dizer uma coisa óbvia? Ninguém é perfeito. Quem é perfeito? Jesus é perfeito. O único homem que andou nessa terra perfeito foi o Senhor Jesus Cristo. E homem, Deus, né? Homem sem pecado. Nós tivemos homens e mulheres que serviram ao Senhor na história bíblica, eram servos, eram santos do Senhor, separados para a glória de Deus, mas não eram perfeitos. Então, eu disse isso porque eu sou justificado porque eu não sou perfeito. Eu fui justificado com Cristo por causa de Cristo e não por minha causa. E não porque eu melhorei, e não porque eu fiz alguma coisa, mas porque Cristo fez tudo, louvado seja o seu nome. O texto bíblico diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por meio de quem? De Jesus, não por meio de mim ou de outra questão qualquer. Por intermédio de quem, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Olha que privilégio, gente. A gente tem acesso à presença de Deus, a gente tem acesso à graça de Deus, a gente tem acesso a viver uma vida nova, uma vida bonita, uma vida de oração, uma vida de vitória espiritual, é pela fé, por causa de Jesus e não por nossa causa. Então não pense que você é justo, você não é. Você foi tratado como justo, você recebeu isso para a glória de Deus por obra de Jesus Cristo na cruz. Por isso nós somos justificados pela fé, na fé em Cristo Jesus. Amém, queridos? Sim ou não? Sim. Aleluia. Qual é a condição? A fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Gente, deixa eu falar uma coisa sobre isso. A fé não é como se fosse um pacote mágico. Tem gente que diz assim, eu tenho fé, sabe?
Nossa, eu tenho uma fé, você não tem ideia a minha fé. É assim que as pessoas falam, nossa, eu tenho uma fé, pastor. Eu fico dentro de mim pensando assim, eu falo assim, puxa, eu queria ter uma fé dessa. É muita fé, não é? Eu tenho uma fé, só que é uma fé na fé. Estão entendendo o que eu estou falando? Fé na fé. Não, a nossa fé é em Cristo. A fé que agrada a Deus é a fé que é depositada na pessoa correta, na pessoa do Senhor. Um dia eu disse para uma pessoa assim, você idolatra Maria? Ela disse sim. Eu falei, então você não está tendo fé em Cristo. Ela levou um susto assim, um susto mesmo, abriu o olho. Eu falei, me desculpe, mas não é minha opinião, é o que a Bíblia diz. E a pessoa parou de vir na igreja por causa disso. E alguém vai dizer, o pastor expulsou a pessoa da igreja. Eu não expulsei ninguém, quem expulsa é a mensagem. Ou quem atrai é a mensagem, concorda ou não? Eu não tenho que agradar ninguém, gente. Entenda isso. Eu tenho que ser educado, polido, né? Eu tenho que viver uma vida bonita, uma vida de testemunho familiar. Mas eu não tenho que agradar as pessoas, porque quem eu sou não é definido pela maneira como eu vivo, a maneira como eu vivo é definido por quem eu sou. Quem é você? Qual é a sua identidade? Eu sou justificado em Cristo Jesus, eu vivo nessa fé. Aleluia! Número 4, eu sou... Não, perdão, queridos, perdão. Eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Diga comigo, eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Romanos 8, 16 e 17. O próprio Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. No momento que você recebe a Cristo, o Espírito Santo atesta isso, né? A Bíblia fala que ele é a garantia da nossa salvação. Ele atesta isso. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Eu sou herdeiro de Deus? Sou. Mas por quê? Porque eu sou filho e porque Cristo é herdeiro, ele me deu essa condição. Sim ou não? Então é dádiva ou não é dádiva? É graça. É graça, é presente. Agora, gente, se eu te desse um presente financeiro, tá? Vamos supor que hoje, né, eu fosse igual aqueles programas de auditório que os caras dão presente. Só que o presente seria uma conta bancária. Olha, todos vocês que vieram, que saíram de casa, que não tiveram preguiça, que não cederam à cama, que não cederam aos seus desejos, que não se entregaram, né, aos prazeres aí outros. Vocês que vieram, vocês vão receber, cada um de vocês, na conta bancária, R$1 milhão. Eu recebo. Eu gostaria de fazer isso. Seria legal, já pensou, se fosse bom, se desse? Como isso está gravado e está indo para o YouTube, deixa eu explicar. É um exemplo. Então vamos lá. Mas vamos imaginar que você saísse daqui e olhasse no seu celular, na conta bancária tem lá R$1 milhão. E 10 centavos, que era o que você tinha antes. R$1 milhão. Aí você diz assim, é pegadinha. Ah não, é pegadinha. Imagina, vou a pé para casa para não gastar, que vai que eu gasto, tem que devolver. Eu não tenho, só tenho 10 centavos, então eu vou para casa a pé. Aí chega, gente, a gente precisava ir no supermercado. O que tem em casa? Abre as gavetas. Vamos comer o que tem em casa. Ah, o pão é de 2 dias. Ah, vamos fazer aquela mágica. Põe ele embaixo da torneira e joga no forno. Ele vai ficar bom. Como você chamaria essa experiência? Falta de quê? Falta de fé. Você não aceitou o que recebeu. O texto bíblico diz, em Cristo eu sou herdeiro, co-herdeiro com Cristo. E por que eu vivo mendigando na fé? Por que eu vivo achando que as coisas não são para mim e eu reclamo que as coisas não acontecem? Meu Deus, acontece para todo mundo, não acontece para mim. Ai, dia, os mais velhos vão entender isso. Céus, né? Muita gente vive assim. E sabe o que eu penso? Eu penso que é uma ofensa ao Senhor. Por que é uma ofensa ao Senhor? Porque o Senhor fala, mas eu já te dei. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos deu todas as bênçãos. Ele já nos entregou
todas as bênçãos. Ele já deu, Ele não vai dar mais, Ele já deu. O que a gente precisa aprender é usar como herdeiro. Ah, pastor, mas sabe o que é? Eu não mereço. Mas não merece mesmo, que bênção, chegou no lugar certo. Porque é dádiva. Se você tivesse comprado, ou se você tivesse trabalhado para isso, você mereceria. Mas você não merece, eu não mereço, porque Cristo me deu de graça. Bendito é o nome do Senhor. Eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Agora, qual é a condição? Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Você quer a bênção, mas precisa se sacrificar, precisa seguir a Cristo em qualquer circunstância, sofrer por Ele se necessário, viver em santidade e amor, deixar o nosso ego ao pé da cruz, viver uma vida sacrificial na presença do Senhor, andar com Deus do jeito que Ele quer, falar o que Ele quer que eu fale. Gente, hoje a ciência está tão avançada. Existe um livro que diz assim: palavras podem mudar o seu cérebro. Palavras podem mudar o seu cérebro. É um livro que só tem em inglês, infelizmente não tem em português. Mas Palavras que podem mudar o seu cérebro é um livro que diz o seguinte, que quando você fala palavras negativas, é muito difícil você sair delas. E é um médico que escreveu esse livro, ele diz o seguinte, que quando você fala palavras negativas, os seus neurônios são acionados na região de estresse, de toxina. Você já percebeu que tem duas pessoas conversando, duas pessoas falando mal de alguma coisa? A hora que você entra, é mais fácil você falar mal do que você falar bem? É mais fácil você entrar na linha, é verdade, a política está ruim, é verdade, o fulano, ciclano, beltrano, é verdade, sei lá o que vai acontecer, ih, meu Deus, não. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você usa a sua boca para negar as bênçãos do Senhor, falando mal de alguém, ou falando mal da situação, ou não tendo esperança, o que você espera da vida? O que você espera da vida? Sabe aquela Simone Biles? Todo mundo lembra dela, né? Eu estou fazendo aqui é porque ela era baixinha mesmo, ela é bem pequenininha, né? Simone Biles. Simone Biles, ela falava, antes de pular lá, ela falava uma frase que depois eu percebi que eu acho que é propaganda da Adidas. Que diz assim, I got this. Eu consigo. E sabe por que ela fala isso hoje? Porque lá em Tóquio, ela desistiu por conta de pensamentos ruins que ela teve e ela falou, não vai dar certo. Ela falou, eu prefiro parar, porque ela pode se machucar. A gente vê na televisão aquelas meninas saltando, a Rebeca Andrade saltando, e você vê aqueles saltos, gente, eles são muito mais altos do que você imagina. São muito altos. Se cair errado, quebra a perna, quebra o joelho, quebra o braço, quebra a cabeça, morre, se arrebenta. É muito perigoso aquilo tudo. Se a pessoa não estiver bem, com a saúde mental bem equilibrada, e ela desistir no meio do caminho, imagina aquele salto da mesa, né? Que eles chamam lá de salto da mesa, né? Que vem, põe, sai. Vamos imaginar que a hora que ela entra, bate o pé aqui, a hora que ela bate a mão aqui, ela diz, eu não vou conseguir. Cai, não vai conseguir. Porque o nosso cérebro, ele dá ordens para o nosso corpo. E se Deus já nos fez assim, e se a ciência está comprovando isso, por que nós falamos palavras de Deus, falamos palavras de bênção, lemos a Bíblia e negamos tudo isso com os nossos lábios? Eu não consigo. Não vai dar certo. Jesus, volta logo, Jesus. Não vai dar certo. Não vou conseguir. Né? Mas que miséria de vida. Queria tanto ser rico. Não é assim que a gente fala, gente? Fala a verdade, vai. Não deixa eu mentir sozinho. Brincadeira. É verdade. Queria isso. Eu queria aquilo. E o texto bíblico diz, você tem que aprender a sofrer. Não para pagar a herança, mas porque o seu exemplo de herdeiro é co-herdeiro com você, que é Cristo Jesus. O seu exemplo de herança está em Cristo. E em Cristo você não vê Jesus curtindo férias. Você viu Jesus curtindo férias aqui? E aí o texto bíblico diz, então, porque teve um cara aí que se diz pastor na internet que eu ouvi essa bobagem dele. Leia aí, irmão, leia aí o que está escrito aí, irmão. E Jesus saindo de casa, ali na frente do mar, alguma coisa assim, né? Tá vendo, irmão? Jesus tinha casa de praia. Gente, por favor, não é? É muito triste. Agora, você imagina a quantidade de pessoas que acreditam nisso. Imagina a quantidade de pessoas que acreditam
que a vida cristã é simplesmente grana. Teve um outro falso profeta que disse o seguinte, eu vejo às vezes esses cortes, ele falou assim, você quer saber um sinal de que Deus não está com você? Você não tem dinheiro. O irmão até pôs a mão na cabeça, né, Francisco? Eu também, eu vou botar as duas, irmão. Quer dizer, a maioria da população brasileira não tem Deus. A maioria da população mundial não tem Deus. Por conta de erros crassos, teológicos errados. Eu sou herdeiro de Deus, mas isso não quer dizer, querido, que por causa disso eu posso ter um melhor carro, um carro caro que eu não consiga pagar, uma casa que eu não consigo pagar, não sei quantos imóveis, simplesmente pelo fato. Se você tem condições, Deus te abençoe, desde que você tenha um propósito de vida. Mas se não é isso a vida cristã. A vida cristã não é ter dinheiro, não ter dinheiro, ter bens, não ter bens. A vida cristã, gente, ela está centrada na pessoa de Cristo. E quando você olha para o Senhor Jesus, você vê o Senhor Jesus vivendo o Evangelho, andando com as pessoas, levando o Evangelho, falando de Cristo aos corações, sendo uma bênção. Olha, eu gostaria que nós cristãos, em todo lugar onde a gente fosse, a gente tivesse um propósito. Eu vou numa festa, qual é o propósito? Eu vou ser bênção lá. Vou num casamento, qual é o propósito? Eu vou ser bênção lá. Vou numa reunião, quero ser vou lá no café eu quero ser uma bênção para aquela pessoa. Se você não tiver isso, a vida fica fútil, fica vazia. Você é herdeiro de Deus em Cristo Jesus, mas faça o que o co-herdeiro fez, Jesus Cristo, nosso Salvador. Quinto, eu sou santo e irrepreensível. Lê comigo. Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para, objetivo, propósito, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou. Eu sou santo. Sabe o que é santo? Separado para Deus. Irrepreensível é porque eu ando com uma noção de erro, de pecado, com tanta clareza que eu estou sempre me arrependendo. Então eu não posso ser acusado, eu não posso ser repreendido, porque eu acerto as coisas. Eu não deixo para o fim de semana. É isso. Ser irrepreensível não é ser perfeito. Ser irrepreensível é não ter nada para ser repreendido, porque a sua vida é um exemplo em nome do Senhor Jesus. Amém? E qual é a condição? Gente, nós fomos chamados para a santidade. Você já parou para pensar nisso? Quando o Senhor diz assim, sede santos porque eu sou santo. O que quer dizer isso no dia a dia? O que quer dizer isso no seu dia a dia, onde você está? Não é uma opção ou uma escolha. Nós devemos andar sob essa bandeira de termos sido escolhidos pelo Senhor. Muda a mentalidade, muda o jeito de pensar. Eu fui escolhido por Deus para ser santo e irrepreensível. Eu fui escolhido por Deus para viver com Ele. Cada vez que eu vejo uma tragédia, um acidente, como foi do avião agora recentemente, ou aqui em Curitiba, né? O Nestor estava me contando, um carro explodiu num prédio aí. A pessoa está muito mal no hospital. Parece filme, né? Ligou o carro, explodiu o carro. Era elétrico? Não, não era elétrico. Então, eu ia perguntar a mesma coisa. Mas, a gente ouve falar, né? Mas cada vez que eu vejo isso, eu digo assim, gente, imagina aquele pessoal que estava no avião. Dizem que foi um problema de gelo, né? Gelou lá e o avião caiu. Aí eu fico pensando assim, a pessoa entra com um propósito de vida. Imagine que aquela pessoa, uma das pessoas lá, né, não quis saber de Deus, rejeitou o Evangelho, brigou com Deus, brigou com todo mundo, não sei o quê, viveu uma vida só para si, de si para si, pensando só em si. Imagina uma cena como essa. Morre. E daí? A Bíblia diz que o pó volta ao pó, mas o Espírito volta a Deus. E Deus define, você vai para cá, você vai para lá. Ai, Senhor, não dá para voltar, deixa eu voltar para consertar as coisas. Não dá. Você lembra lá do rico e Lázaro? A parábola do rico e do Lázaro? O rico, quando viveu uma vida cheia de esplendor, etc., e o Lázaro, um pobre, coitado, vivia mendigando, etc. Só que o Lázaro era crente, o outro não. E o rico chegou na presença de Deus e falou, Senhor, deixa eu ir lá falar com os meus irmãos para que eles não venham para cá. E só você teve a vida inteira para isso. Quem está aqui não pode passar para lá e quem está lá não pode passar para cá. Então não dá. Qual é o propósito da vida? Sexto, eu sou luz no mundo. Diga comigo. Mateus 5,14 diz o quê? 14 a 16, perdão.
Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aleluia. O que Deus quer que eu faça? Que eu seja luz. O que é ser luz, gente? É brilhar, é fazer diferença. Se a sua vida não faz diferença em lugar nenhum, no trabalho não faz diferença, em casa não faz diferença, na igreja não faz diferença, porque tem gente que também entra e sai da igreja igualzinho que entra e sai do metrô, né? No ônibus, né? Tem nada a ver. Não acontece nada, não muda nada, né? Mas se a minha vida é para ser luz, vai fazer diferença. Porque a luz, quando ela brilha, gente, ela brilha. É a coisa mais linda do mundo, não é verdade? Pode ser um palitinho de fósforo, se estiver escuro, ou o palitinho de fósforo é uma benção, a gente já sabe onde está, né? Luz. Agora, qual que é a condição? A luz brilha onde? Nas trevas. Não é o bem bom, gente. Não é o bem bom. Não pertencemos a este mundo, somos de Jesus e a nossa pátria está no céu. Não é isso que Paulo fala? Nossa pátria está nos céus. Não devemos ter medo de brilhar, mas termos coragem de demonstrar com as nossas vidas uma oportunidade de conversão. Isso nos leva ao último ponto. Eu sou o quê? Embaixador de Cristo. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Olha como Paulo fala. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Ser embaixador em nome de Cristo não é ser Cristo, né, gente? É ser embaixador em nome de Cristo, tá? Tem gente que falta muito em português, infelizmente, para muita gente. Nas escolas falta uma coisa que se chama interpretação de texto. As pessoas não leem mais nada. Esses dias eu mandei, era uma nota que eu tinha que mandar para uma determinada empresa, etc., do trabalho que eu fiz, e eu escrevi lá, 2 sessões de 60 minutos cada. Passou lá alguns minutos, recebi um e-mail. O senhor poderia, por favor, modificar a nota? Porque o senhor escreveu que as sessões são de 60 minutos. Eu falei assim, 2 sessões de 60, quanto que dá, hein? Por favor. Ela mandou assim, do jeito que eu estou te falando. Ai, me desculpa, eu não li. Eu sei. O cara escreve assim no Facebook, vendo coxinha, R$10. Comentários, você vende coxinha? Se vende, quanto? Quanto ficariam 10? Para fazer conta, né? E tá lá, vendo coxinha, R$10, telefone. E a pessoa diz assim, como eu entro em contato? Agora você imagina essa pessoa lendo a Bíblia? Aí a Bíblia diz assim, nós somos o corpo de Cristo. Não é isso que a Bíblia fala? Que a igreja é o corpo de Cristo? Sim ou não? Mas o contexto qual é? Eu sou corpo? Não. Eu sou membro do corpo de Cristo. Aí alguém desavisado não lê direito e fala assim, eu sou Cristo. Irmãos, nós somos Cristos na terra. Somos, não sabia? Cuidado com essas inferências. Não é assim que lê a Bíblia. Interpretação de texto. Eu sou embaixador de Cristo. Eu não respondo, eu não faço as regras. Eu obedeço às regras. O embaixador é alguém que representa o seu país. Ele representa os seus líderes. Ele não faz leis. Se o embaixador que está lá na China, o chinês lá chega e diz, olha, nós queremos que o Brasil faça isso, ele diz, eu não posso fazer isso porque as regras não são essas. Mas você é embaixador, eu sou apenas um representante. Eu não posso mudar as regras, eu não posso mudar as leis. Eu sou embaixador, eu represento essa nação, eu represento o meu Senhor, eu anuncio a Cristo e eu rogo às pessoas para que conheçam a Jesus. Sim ou não? É isso que você quer? Viver para a glória de Deus? Aleluia! Então agora vamos terminar lendo juntos as 7 frases. Fique em pé. Moza, enquanto eu vou conversando aqui, resolve esse problema aqui. Travou, sei lá o que aconteceu. Eu tentei, mas não... Pronto. Olha para mim. Olha para mim. Qual é a sua identidade em Cristo? Quem é você? O inimigo diz que você não é nada, mas você é de Jesus. Amém? Amém. Eu sou filho de Deus, fui lavado no sangue de Cristo, eu sou justificado em Cristo, eu sou embaixador do Senhor, eu sou luz nesse mundo, né? Então vamos ler juntos, por favor, vamos lá? Eu sou filho de Deus, eu sou uma nova criatura, eu sou justificado pela fé,
eu sou herdeiro com Cristo, eu sou santo e irrepreensível, eu sou luz no mundo e eu sou embaixador de Cristo. Aleluia! Senhor, receba a nossa declaração, que não é uma declaração inventada por nós, não é o poder do pensamento positivo, mas é baseado nas Escrituras. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Usa-me, usa-me, usa-me nesse mundo, usa-me, Senhor. Eu sou embaixador de Cristo, usa-me, usa-nos como servos do Senhor, em nome de Jesus. Amém.